Boa noite, irmãos. Vamos continuar o nosso estudo da Epístola aos Romanos. Vou ler aqui primeiramente a passagem em Romanos capítulo 3, do 21 ao 31. Diz assim: Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão e também, por meio da fé, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes, estabelecemos a lei. Agora vamos continuar a passagem do texto do irmão Bruce Einstein. Diz assim: Paulo também diz que a justiça de Deus é sem lei. A lei mosaica, como sabemos, é um sistema baseado em obras que recompensa o homem por fazer o que é certo. Isso mostra em Lucas 10, 28. E condena o homem por fazer o que é errado. Ao declarar que a justiça de Deus é sem lei, Paulo estava indicando que essa bênção que Deus tem para o homem lhe é assegurada em um princípio completamente diferente daquele que dependia do seu comportamento. A justiça de Deus, portanto, não é sobre as obras do homem, é sobre a obra de Deus. Assim, a justiça de Deus não é Deus exigindo algo do homem, como a lei faz. Nem é o homem agindo por Deus, como as religiões feitas pelo homem tentam fazer, mas sim é Deus agindo para o homem em amor e graça para salvar os pecadores, mas, ao mesmo tempo, não comprometendo o que ele é como um Deus santo e justo. Paulo também acrescenta: tendo o testemunho da lei e dos profetas, isso significa que a justiça de Deus em prover salvação para os homens foi predita em tipos e sombras da lei. E também foi anunciada pelos profetas de Israel. Existem várias referências a essas coisas no Velho Testamento. Por exemplo, no dia da expiação, o sumo sacerdote colocava sangue de uma vítima sobre o propiciatório, apontando em tipo para a obra de Cristo, satisfazendo as reivindicações de Deus contra o pecado. Ele também colocava um pouco do mesmo sangue no chão diante do propiciatório, apontando também em tipo para a obra de Cristo, assegurando a base da redenção na qual o crente repousa. Outro exemplo é encontrado no Salmo 85, verso 10. Ele diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Esta é uma referência à obra consumada de Cristo, atendendo às santas reivindicações de Deus contra o pecado e abrindo caminho para que Deus alcance em amor aos pecadores. Vai até aí mesmo dar o texto?
Sim, vai até aqui. Ó. Aí depois vem outro tópico. A gente gente pode, poderia. a gente pode ver algumas passagens citadas aí, não é? Isso é. Qual é a passagem que já tem aí? Lucas 10, 28, que trata sobre a questão da lei recompensar o homem pelo que faz. Lucas 10, 28. Aqui. Diz assim: tornou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Eu acredito que essa passagem aqui esteja falando aquele jovem rico, que inclusive em outras reuniões a gente falou quando no tema sobre a vida eterna, que a vida eterna que o jovem estava falando aqui é a vida eterna na terra mesmo, que era a perspectiva ao qual o judeu tinha. E aí o Senhor ele fala de mandamentos aqui para que ele pudesse ter essa vida. Mas não é a vida eterna a qual conhecemos e a qual fazemos parte hoje. Mas é uma vida na terra. Aí o Senhor dá os mandamentos da lei. Então, ou seja, o Senhor ao falar isso, faz isso e viverás, é justamente isso, né? A lei, ela dava uma condição. Siga a lei e aí você vive bem, desobedeça a lei e aí chega a maldição para você. Por isso que o irmão Bruce ele utiliza desse versículo para falar sobre essa questão da lei no texto, né, em que ele vai tratando. A gente pode ver outro versículo agora, Dal. Pode dizer outro aí? Ah, é porque eu estou lendo no texto que você está botando na tela. Eu vou abrir aqui então no meu computador. Então tá aqui. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Essa parte aqui fala de quê? Espera que eu vou Eu conseguir acho que é abrir a aí. maldição para quem não obedece, acredito. Fala aqui, ó, no versículo: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Mas a gente pode dar uma olhadinha de novo, Dal, para ver exatamente por que Bruce cita esse ponto. Condena o homem por fazer o que é errado, a lei. E aí esse versículo de Tiago 2,10 mostra que a pessoa pode guardar todos os pontos. Se falhar em apenas um ponto da lei, ele já é como se ele tivesse desobedecido a todos. Ô, Michel, você tá me escutando aí? O microfone tá bom? Estou escutando, Vini. Tá, valeu, só para testar mesmo. Aí embaixo, Dal, deixa eu ver. E, Michel, achei interessante aqui que o Bruce colocou, né? Paulo também diz que a justiça de Deus é sem lei. A lei mosaica, como sabemos, é um sistema baseado em obras que recompensa o homem por fazer o que é certo. Ele fala aqui que recompensa, né? Então a lei tem, como você já falou aí, ele tem essa questão de recompensar uma pessoa por estar fazendo as coisas corretas, né? Mas aí não salva a vida da pessoa. Apenas recebe a recompensa como se fosse um trabalho, já lá já diz, né, que são obras. Mas a salvação, ela é gratuita. Não depende da gente fazer nada, seja certo ou errado, mas depende inteiramente de Deus. E, e uma vez salvo, para sempre vai estar salvo. Não existe nenhum ponto
em que o homem possa tropeçar para que tire essa salvação da mão de Deus, para que ele perca essa salvação. Então, ninguém pode se justificar realmente diante de Deus por lei, né? Porque não tem como. A lei exige que o homem faça e de acordo com o que ele estiver fazendo, ele vai ser recompensado. E na segunda parte aqui, que ele fala o que fazer certo, né? E condena o homem por fazer o que é errado. Aí fala de Tiago. Então, geralmente, a gente está sempre sendo falho, né? Nós somos falhos. Então, o homem nunca vai ser perfeito em suas obras. As obras que eu falo aqui, obra do homem, né? Ainda assim, que não vai servir para Deus porque está manchada pelo pecado e não atende às demandas de Deus. Então, não tem como o homem ter a sua vida salva pela lei, porque ela não promete salvação. A lei não promete salvação. E nem tampouco nenhum homem conseguiu viver aqui na terra perpetuamente por cumprir toda a lei, porque tropeçou em um ponto, cai em todos. E o homem é imperfeito. Era só isso aí. O irmão José Nilton aqui levantou a mão. Você pode ler aí, Michel, que é? Irmãos, essa passagem de Tiago 2,10 não seria um dos motivos pelos quais Deus prova que havia necessidade de mandar seu próprio filho, pois pela lei nunca nenhum homem seria salvo? É isso aí mesmo, irmão. Acredito que seja isso mesmo. Tem até um versículo no Antigo Testamento que fala assim: maldito todo aquele que não cumprir, não, alguma coisa desse tipo. Deixa eu ver, Deuteronômio 27, 26. Dá uma olhadinha para ver se é isso mesmo. Aí dá, Deuteronômio 27, 26, por favor. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. E todo o povo dirá, amém. Inclusive, os israelitas falavam, pode falar tudo, que tudo a gente vai obedecer. Ia fazer que nem minha avó, ai, ai. Então, já pela lei, irmão José, o próprio povo já sabia que eles não conseguiam cumprir toda a lei. Mas aqueles que já conheciam o Deus de graça de alguma maneira, né? Eles só pediam misericórdia a Deus, né? Porque sabiam que pela lei eles não poderiam se aproximar de Deus, não tinha como. Mas também foi através da lei que muitos se rebelaram, né? Começaram a serem hipócritas diante de Deus e diante das pessoas, porque diziam cumprir tudo que era necessário, mas não estava cumprindo nada. Inclusive, é a condenação que o Senhor dá para os fariseus. Em Mateus, no capítulo 23, tem todo, é um capítulo somente do Senhor falando da hipocrisia deles. Porque é isso, aquele que fala que cumpre tudo da lei já está sendo mentiroso e hipócrita, né? Então, pela lei não tem vivificação nenhuma. Inclusive, é na própria epístola de Romanos, que eu acredito que o apóstolo Paulo, ele fala que a lei não vivifica. E a lei também não traz a... Eu não vou parafrasear para não falar coisa errada, então eu vou ficar somente com esse ponto aí, de que a lei não vivifica. Ninguém é vivificado diante de Deus por causa da lei. É somente pelo Espírito, e foi isso através da graça, através de Cristo e a sua obra na cruz. Porque pela lei era todo mundo condenado. Pronto, Michel. Então, vou repetindo aqui aos poucos. Você já leu. Vou repetir de novo, viu? O que a gente já leu aqui. E até chegar
nesse versículo aqui de indicação. Pronto. Ao declarar que a justiça de Deus é sem lei, Paulo estava indicando que essa bênção que Deus tem para o homem lhe é assegurada em um princípio completamente diferente daquele que dependia do seu comportamento. Aí Paulo aí já está dizendo que as bênçãos de Deus, a salvação eterna, não tem nada a ver com a lei. Ele já começa dizendo que a justiça de Deus é sem lei. A gente poderia se perguntar, então, se é sem lei, é pelo que então? Como é que eu vou receber a justiça de Deus? Se é sem lei. Então, Paulo já está indicando aí que a lei não vai ter nada a ver com essa questão da justiça e da bênção de Deus. O princípio é outro, como o irmão está falando aqui. Tem mais algum comentário, irmão? Eu continuo. Continuar aqui. Pode continuar, né? A justiça de Deus, portanto, não é sobre as obras do homem. É sobre a obra de Deus. Tem um versículo que... Deixa eu lembrar aqui, tem um versículo que a multidão, o povo pergunta assim ao Senhor, Senhor, o que faremos para realizar as obras de Deus? Deixa eu ver se você, algum dos irmãos, diz aí. Tentar buscar aqui. Fica em João 6, Dal. Agora o versículo que eu não sei. João 6. Deixa eu tentar aqui. Compartilhar. Eu lembrei dessa passagem aí, né? Verso 28. A gente pensa sempre em fazer, né? Só que em relação a Deus, é Deus que faz todas as coisas por nós. Ontem a gente até conversou sobre isso, né? Que o homem tem responsabilidade diante de Deus, de aceitar a graça de Deus, de dar ouvido às palavras de Deus, né? De aceitar esse amor de Deus, vamos dizer assim, né? Aceitar que eu falo, ouvir o que o Evangelho está trazendo para o homem pecador, como salvação. Né? Porque tudo começa com Deus. Então, o homem tem a sua responsabilidade diante de Deus. Então, quando uma pessoa, um pecador, ouve o Evangelho, crê no Senhor Jesus e será salvo, mas ele não dá atenção para isso, ele está sendo responsável por isso aí. Ele está rejeitando, é por isso que eu estou falando a questão de aceitação, mas ele está rejeitando aquilo que Deus está trazendo para ele gratuitamente. Então aqui perguntaram, irmão, vamos ver aqui. João 6, 28. Perguntaram-lhe, pois... Compartilha, Dal, o texto. Não compartilhei, não? Opa, foi bom. Você que estava compartilhando. Obrigado, Michel. É porque quando eu mudo aqui para uma janelinha, eu não consigo mais ver o que está aqui no Meet. Agora, Se tiver dificuldade, eu compartilho aqui, viu, Dal? Se achar melhor. Tranquilo. Você vai me orientando aí também, se alguma coisa eu falhar aqui, viu? Pronto. Perguntaram-lhe, pois, que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Aqui eles falam até das obras de Deus, mas eles fazerem as obras de Deus. A gente aqui está falando de obras humanas, né? Mas o que eu estou trazendo aqui é a questão que nós sempre pensamos em fazer alguma coisa. Sempre pensamos em relação a Deus, querer fazer alguma coisa, talvez assim, achando que Deus precisa de uma mãozinha nossa, né? Precisa de uma ajuda nossa. E aqui o Senhor Jesus responde no versículo embaixo. Jesus lhes respondeu, a obra de Deus é uma, né? É esta,
que creais naquele que ele enviou. Agora vamos continuar. Algum comentário? Se algum irmão tiver de fazer um comentário, pode interromper, viu? Essa Eu questão aí acredito. do... Oh, perdão, Isaac, vai lá. Pode ir? Não, se você não falar, eu também não falo. Então tá bom, talvez eu seja mais velho. E você tá... Tudo bem. Eu acredito que o que é pior ainda dessa situação é que, como a maioria de nós saímos do sistema, me lembro muito bem que ficava muito em nós aquela cobrança, em nós mesmos e também de outros irmãos, para que a gente melhorasse a cada dia, como se fosse uma competição, tanto a quantidade de oração, né, o quanto orava, o quanto jejuava, o quanto consagrava, o quanto participava das vigílias, né? Quem orava mais de 1 hora de joelhos durante muito tempo, quem saía para evangelizar. E isso ia ficando, imagine uma criança crescendo no sistema desse jeito, como isso é grave. E você vai fazendo isso e vai dando certo, né, por algum tempo, e muita coisa de boa vai acontecer na sua vida. E você começa a associar que se você passou numa prova, se você passou num concurso, se você... que foi certamente por conta das obras que você estava praticando com muita eficiência. E isso vai criando um monstro, né? E de repente tudo desaba, entendeu? E aí você fica, mas ué, o que que deu errado agora, né? Mas eu estava tão bem, né? Quantas vigílias, quantos jejuns, quantos montes, quantas visitas às pessoas, quantas evangelizações, né? Quantas almas ganhadas, mas e agora, né? Então isso vai vir uma frustração depois. Então são vários sentimentos que uma pessoa pode passar, principalmente quando ela foi desde a infância, né? Ela é crescida nesse sistema de obras, de que tem que fazer alguma coisa, não só para se salvar, mas também vai muito além, vai também de como merecer o perdão, de ser perdoado mais, por ter feito mais, e quando se faz menos, será que vou ser perdoado menos? É uma série de coisas que passa na cabeça de uma pessoa que foi criado assim, nesse sistema. Deus não vai mais estar satisfeito comigo, ele não vai mais ouvir a minha oração, o meu louvor não sobe mais, e começa um monte de incertezas, de dúvidas, e que, na maioria das vezes, muitos jogam a toalha, falam, para mim não dá mais, né? Já não dá mais, tentei, mas já vi que não sou capaz de agradar a Deus, esse Deus é muito exigente, então eu vou me entregar. Isso acontece com muita gente, porque isso é muito grave, irmãos, muito grave mesmo. É muito importante a gente refletir, prestar atenção nisso. Isso é muito grave. E pode ter nesse momento muitos e muitos e muitos irmãos vivendo exatamente isso que eu estou falando aqui. Passando por essa agonia. Então fica aí um pouco para a gente refletir sobre essa situação. O Senhor Jesus disse assim, não sei se está em João, tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Isso tá escrito, mas ainda assim a gente acaba não olhando para o que o Senhor Jesus está falando. A melhor coisa deveria ser a gente sempre se perguntar por que o Senhor Jesus está falando isso aqui? Por que o Senhor Jesus está dizendo, tomai sobre si o meu jugo que é suave? É porque existe algum jugo que é áspero, que fere?
Porque o Senhor Jesus está dizendo, tomai sobre vós, né, que ele fala, o meu fardo que é leve, porque então existe uma mochila, fardo é uma trouxa, né, mochila, então existe algo que é pesado mesmo, né, que deixa a gente afadigado, como o irmão falou aí, deixa realmente a gente assim curvado e bem cansado e muito preocupado, né? A gente sempre deveria estar perguntando, se perguntando, né? Porque a palavra está falando isso e aquilo, e assim procurar saber do Senhor, né? Com certeza o Senhor ia nos orientar em tudo. Mas alguém falou aqui, deixa eu ver. Lucas Ferreira. A irmã Geu que falou aqui. Nossa, verdade, irmão. Muita alma sofrendo assim, cansados. Por que não se perguntar da palavra? Irmã Valdeci também falou aqui. Eu mesma me sentia triste por não conseguir fazer o que o sistema colocava. Vamos continuar aqui, irmãos. E, Dal, Opa, desculpe, irmã. tá vendo, rapaz? Não quer. Pode falar você que é mais velho. Ó, Isaac, o irmão José botou assim, ó. Não é, eu não diria mais velho, e sim mais experiente. Olha só, irmãos. O irmão Isaac aí falou uma coisa que é muito interessante, que também pode ter afetado alguns de nós, né? Quando estávamos em sistemas religiosos. E é justamente isso. E o pior de tudo é que quando se vive pela lei e com aquela questão de ter que fazer, estar num patamar de vida para poder a pessoa se sentir justificada diante de Deus, não há um que vai se sentir com essa consciência. Isso se a pessoa for sincera no seu coração, né? Nunca vai chegar suficiente, irmãos, porque como é que alguém pode chegar à santidade que o Senhor Jesus era? Quem pode fazer uma obra a qual o Senhor Jesus fez? Ninguém pode chegar nesse patamar. Por isso, que qualquer pessoa que vive querendo buscar a justiça através da lei, vai viver num fardo sem limites, é um fardo imenso. E a pessoa, quanto mais obras a pessoa fazer, mais angústia ela vai ter por perceber que não está sendo suficiente, né? Mas o que eu acho interessante, que também tem relação com isso, é essa questão do que é dito lá no início, naquele parágrafo, a questão do sem lei. Sobe um pouquinho aí, por favor. Paulo diz que a justiça de Deus é sem lei. Eu vejo que isso aqui é bem detalhado em Gálatas 3. Em Gálatas 3, por favor, Dal, coloca lá. Eu acho bom a gente explorar esse lado, né? Do porquê que essa justiça é sem lei. E aí, a partir do verso 6... Aí, os Gálatas estavam entrando, né, nessa confusão de misturar a lei e a graça juntos, e aí o apóstolo Paulo começa a explicar para eles, né, que eles não são da lei, mas são da graça, e aí ele começa a explicar uma coisa que a gente deve guardar no nosso coração, que é o seguinte, o apóstolo Paulo começa, assim como Abraão creu a Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Desce um pouquinho aí, Dal, por favor. Eu vou ler os restantes dos versículos. A internet parou, não, né? Ah, tá. E olha só que interessante, irmãos. Esse versículo aí que o apóstolo Paulo colocou não é algo novo. Isso está realmente lá em Gênesis. No Antigo Testamento, Deus revelou de que, diante de Deus, Abraão se tornou justo por causa da fé que ele teve. Então, olha o Senhor dando uma pontada sobre a graça no Antigo Testamento, né? Em meio de tanta lei. Deus revelou isso. E aí o apóstolo Paulo pega como referência
E aí no verso 7 ele diz: sabeis, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Aqui está querendo dizer que filho de Abraão não é necessariamente ser filho no sentido carnal, porque aí ele explica até na Epístola de Romanos que um judeu verdadeiro é aquele que, além de ser carnalmente da descendência de Abraão, ele precisa ter a fé de Abraão, porque aí esse judeu vai ser incrédulo e não pertence mesmo à família de Deus, no sentido eterno, né? Aí ele continua: ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Olha que interessante aqui o que foi revelado. Vou ler novamente. Deus prevendo, já fazia parte, lembra que a questão da igreja, o Senhor escolheu os seus antes da fundação do mundo, já era um projeto que já estava escondido em seu coração. Prevendo Deus que havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova, esse evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Aqui é Deus falando, é a palavra de Deus já aqui, as promessas de Deus. E perceba o detalhe, isso aqui não tem nada a ver com lei. Em nenhum momento Deus tratou de lei aqui com Abraão ao dizer essas promessas. Verso 9: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Ponto. A pessoa que não está debaixo da graça, mas está debaixo da lei, ela não está vivificada, ela não foi feita nova criatura diante de Deus, ela não foi salva eternamente, ela está apenas debaixo da maldição. A lei só traz maldição para a pessoa. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Isso aqui tem relação com aquele versículo que a gente leu anteriormente lá em Deuteronômio, que é a chave para entendermos o que significa a lei, né? O que ela trazia. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E o interessante é que essa frase, irmãos, o justo viverá da fé, também tem no Antigo Testamento. Não sei, eu esqueci onde é que está. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Se eu não conseguir, eu... não vou achar agora não. Mas no Antigo Testamento tem também essa frase, mostrando que o apóstolo Paulo também não... Isso não é algo novo revelado. Ele está pegando novamente uma referência do Antigo Testamento. Aí, a partir do 12, ele fala: ora, a lei não é da fé, mas o que fizer estas coisas, por elas viverá. Desce ainda um pouquinho, por favor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, olha que interessante, irmãos, a lei não foi apagada para nós de uma maneira assim, Deus, vou tirar essa lei de vocês para viver somente pela graça. Ele não poderia fazer isso, porque entra naquela questão que um dia a gente conversou aqui na reunião nas reuniões passadas, de que Deus ele mostra o seu amor, mas ao mesmo tempo ele tem que ser justo. Então, uma pessoa sofreu tudo que a lei podia dar, que era a maldição, e essa pessoa foi feita a maldição em nosso lugar, Cristo, né? Para quê? Para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Olha que interessante aí a palavra, a promessa do Espírito. Por quê, irmãos? Isso era uma promessa de Deus. A promessa de Deus não tem nada a ver com a lei. A lei foi apenas um meio ao qual Deus tratou Israel, e é interessante isso. A gente vê que a lei foi dada a Israel, não foi dada para o mundo todo. As nações não tinham que seguir a lei, porque foi dada a Israel, mas foi um meio para Deus mostrar também para eles que eles não conseguem ser perfeitos, que diante de Deus eles não podem ser limpos, né? Não podem ser salvos
por suas ações, porque a lei condenava. Mas, graças a Deus, Deus tinha essa promessa que ele já tinha falado a Abraão, de que todas as nações seriam benditas, mas através do quê? Através da promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Isso aqui é interessante porque fala assim, Deus, ele falou uma coisa por ele mesmo, ele vai cumprir, irmãos. Tá no testamento, ele já falou que ia ser assim e foi assim, através da sua palavra, né? Da sua promessa. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. E não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Então, olha que interessante. Eu não vou lembrar exatamente a passagem, não sei se é Gênesis 19. O Senhor fala bem assim, Deus fala assim, a você, Abraão, e a seu descendente, terá isso, isso e aquilo. Deixa eu ver se eu consigo achar, não sei se é Gênesis 19, vou dar uma olhadinha aqui, peraí. Gênesis 17, verso 7. Precisa sair daí não, Dó. Vou ler rapidamente aqui. O verso fala assim, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. A versão aqui que eu estou fala semente. Mas olha que interessante, está no singular. Algumas versões falam descendentes no plural, fala de sementes, no sentido de dizer que os filhos de Abraão, os israelitas, né, todos vão ter essa promessa. Mas quando Deus fala que no singular, a teu descendente, ele estava falando de Cristo. Cristo ia estar no meio dessa promessa. E ele foi aquele que executou, né? Porque ele que morreu na cruz. E olha que interessante. Quando Deus fala que ele, o Senhor, estaria sendo usufruído dessa promessa, a gente precisa também lembrar de que nós, a igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Figuradamente, é como se fôssemos uma só carne. É aquele mistério do casamento que foi revelado, né, que o apóstolo Paulo explica em Efésios 5. Digo o mistério, né, do uma só carne, entre Cristo, mas falo de Cristo e a igreja. Então, aquilo que Cristo recebeu da promessa, nós recebemos igualmente, porque estamos em Cristo e as promessas dele, o que Cristo herdou, nós também herdamos. Por isso que nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, olha que interessante como a gente está incluído, irmãos. Quando Deus está falando dessas promessas para Abraão, a gente vai ler essas passagens aí e todas as nações, e o teu descendente. Deus já estava dizendo sem dizer, né, que a gente já estava no meio, a sua igreja ali já estava incluída. Isso era um mistério, né? Isso é um mistério. Porque a igreja, ela não, no Antigo Testamento, ela não é tratada. A igreja é algo revelado. Mas aí o apóstolo Paulo, ele pega nuances do que Deus disse para Abraão e mostrando que Deus já estava dando como posso dizer, umas pistas do que iria chegar no futuro, desse período da graça a qual vivemos. Desce mais um pouquinho aí, Dal, para ver se tem mais algo a falar sobre essa questão da promessa. E digo isto, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, agora, olha aí como é que entra a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa. Ou seja, irmãos, Deus prometeu algo a Abraão, num período, 430 anos depois, chegou a lei para Israel, no deserto, mas essa lei, de nenhum modo, atrapalhou as promessas de Deus, de maneira alguma.
Não, e aquela promessa que Deus fez a Abraão não iria descumprir por causa da lei, de maneira alguma. Não tornou inoperante a promessa. A promessa não ficou inválida por causa da lei. Aí no verso 18 o apóstolo Paulo fala: pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa. Olha o ponto que o apóstolo fala, vou repetir. Se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Olha aí, gratuitamente. Desde quando a lei fala de algo gratuito? A lei era uma condição, faça e terá, não faça, e aí você não vai ter, e vai ter coisa ruim. Mas a promessa de Deus é diferente. Deus fala algo, ele vai cumprir. Inclusive, tem uma passagem, não sei se o apóstolo Paulo vai falar, né? Mas Deus jurou por ele mesmo. Ele não jurou a Abraão e nem qualquer outra pessoa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Eu creio que aqui tá boa, irmãos. Mas tem mais um ponto que eu quero falar, que é aí que está o perigo, que às vezes um irmão pode entrar. Que foi o que aconteceu com Isaac. Deus, ele fez as mesmas promessas para Isaac. Deixa eu ver onde é que está aqui o momento. Gênesis 28. Abre aí, Dal, por favor. Deixa eu ver o versículo. A partir do verso 10, de 28, verso 10. Perceba uma coisa, Deus falou de sua promessa para Abraão, Abraão ouviu, obedeceu, né? Tanto que ele saiu de sua terra, foi caminhar atento com a promessa que Deus deu a ele, né? Isso, inclusive, é falado em Hebreus 11. Mas aqui tem Isaac. Olha o que fala aqui. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que tenho falado. Irmãos, vamos analisar o seguinte. Deus só prometeu coisas por cima que envolve Isaac. E em nenhum momento Deus falou que ele tinha que fazer alguma coisa para ter. Porque lembrando, a promessa de Deus, o que ele prometeu, ele vai cumprir, irmãos. Acabou. Não tem acréscimo. Não tem, mas eu preciso. Quando se tem a ver com as promessas de Deus, você não tem que fazer nada. Você só tem que aguardar a promessa que ele falou que ele vai cumprir, né? E aí, o que é que acontece? Deixa eu ver, vou pular aqui o versículo para ver uma coisa que Isaac fala. Verso 20, Dal, por favor. Agora, sobre as promessas que Deus deu a Jacó. Olha o que aconteceu. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer, e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus,
Então, esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Como assim? Deus não pediu nenhuma condição para... Deus não pediu nada de Isaac. Deus não pediu dízimo. E agora, um ponto importante, irmãos. Ô, Dal, volta ali no verso 20, por favor. Tem uma palavrinha ali, ó, pequenininha. Olha ali o se. Deixa em vermelho ali o se, Dal, por favor. Se. Se Deus for comigo. Esse se, irmãos, coloca em dúvida a promessa que Deus deu a Jacó. Como é que... Jacó não, perdão, Isaac. Isaac fala, se Deus for comigo. É como se ele falasse assim, se Deus cumprir o que ele prometeu, eu farei tal coisa. Irmãos, a gente não pode ter uma atitude como essa, quando a gente já sabe as promessas que Deus tem para nós. Isso é um ponto muito importante. É por isso que a promessa de Deus não tem nenhuma relação com a lei, porque lei é condicional. Promessa de Deus é incondicional. Quando Deus promete algo para nós, não tem essa de si, ele vai cumprir. Eu falo isso porque a gente está vendo aqui questões de descendência, né, que é uma questão que envolve a formação do povo de Israel. Ah, perdão, é Jacó mesmo, né? Eu confundi com Isaac, Jacó. Então, irmão, se a gente... eu pego isso como figura que envolve a Israel, trazendo para nós hoje. O Senhor Jesus falou, aquele que crê em mim, passou da morte para a vida, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida, né? Eu acrescentei aqui, mas é mais ou menos isso. É isso mesmo. Então, o Senhor falou isso. Você creu? Pronto, você agora faz parte da promessa. Não tem uma condição. Ah, mas eu preciso... Não, não é isso. A gente segue o Senhor. Nós seguimos o Senhor porque ele acabou sendo o nosso centro, né? O nosso Senhor eterno. Hoje ele tem a figura de nosso noivo, porque somos a igreja, somos um só corpo em Cristo, e nós temos a exortação de seguir ao Senhor, né, e alcançá-lo como prêmio. Mas a gente não pode fazer as coisas, irmãos, viver para Deus no sentido de envolver lei no meio. E que lei tem a ver com esse se aí, ó, se Deus. Não é se. Deus já me deu, Deus já deu para cada um aqui todas as bênçãos nos lugares celestiais, como diz em Efésios 1. E nós tivemos isso quando a gente creu. E a promessa de Deus é tão soberana que depois a gente vai ver, né, pela doutrina, que a fé que a gente tem foi dada por Deus para nós. Nem a fé foi um mérito nosso. Não foi a nossa inteligência por crer. Nada. A gente já foi escolhido antes da fundação do mundo. Então, o que Deus promete, ele vai cumprir. Por isso que lá em Romanos, eu falei tudo isso aqui, para chegar naquela frase que é dita lá em Romanos. Por isso, sem lei, se fez a justiça de Deus. Foi algo que o próprio Deus realizou, né? O Senhor Jesus realizou isso, porque nenhum homem poderia, e isso envolve as promessas de Deus, os planos de Deus. E a gente só tem que aceitar, ficar feliz, né, por estar nessas promessas, e vivendo para Deus, aguardando, né, a manifestação, a realização dessas promessas. Até aqui, irmãos. Obrigado. Ô Michel, o texto que você estava querendo saber no início está em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz, escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Tá também essa promessa, essa afirmação no Antigo Testamento. E em relação à lei, eu acho que eu tive a percepção com as leituras dos textos que eu li até hoje na Bíblia, que a igreja não precisa da lei para guiá-la, porque temos o Espírito Santo para guiar. Então a lei já não serve mais para
para que o cristão identifique qual é a vontade de Deus, porque o Espírito Santo já faz isso, já nos ajuda a identificar qual a vontade de Deus. Amém. O irmão Claudiomar também colocou aqui no chat, eu acabei não vendo. Obrigado, irmão Claudiomar. José Nilton, quer escrever alguma coisa aí? Aí, Michel. A realidade do cristianismo para Paulo era, já não sou eu quem vive, mas Cristo em mim. Jesus está vivo, não apenas no céu, mas em todo cristão pelo Espírito Santo. Os cristãos estão vivos não apenas na terra, mas também no céu em virtude de estarem em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo são escolhidos. Vou continuar aqui. Onde eu parei mesmo? Pega desse ponto aqui, né? Aqui. Assim, a justiça de Deus não é Deus exigindo algo do homem, como a lei faz. A lei manda que o homem faça, né? Nem é o homem agindo por Deus. Eu, independente de lei, eu mesmo quero fazer. Também não é isso. Como as religiões feitas pelo homem tentam fazer, né? O irmão mais cedo aí estava falando sobre as atribuições que a religião coloca para as pessoas, né? Mas sim, é Deus agindo para o homem, em amor e graça para salvar os pecadores. Mas, ao mesmo tempo, não comprometendo o que ele é como Deus santo e justo. Então, tudo vem do alto aqui. Paulo também acrescenta: tendo o testemunho da lei e dos profetas, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isso significa que a justiça de Deus em prover salvação para os homens foi predita em tipos e sombras da lei, e também foi anunciada pelos profetas de Israel. Ver capítulo 1, versículo 2, que é o capítulo 1 de Romanos, não é isso? Mas é essa frase mesmo, Dal, aí que é falado nisso. Pronto, então a gente continua aqui. Existem várias referências a essas coisas no Velho Testamento. Por exemplo, no dia da expiação, Levítico 16, o sumo sacerdote colocava sangue de uma vítima sobre o propiciatório. Ele pegava o sangue da vítima, né, do animal, e colocava sobre o propiciatório, apontando em tipo para a obra de Cristo, satisfazendo as reivindicações de Deus contra o pecado. Vamos ver aqui, Levíticos 16, mas será que vai ser tudo? Não, né? Eu acredito que sim, porque não citou o versículo. Vamos ver aqui rapidinho. Acho que é grande, viu? Mas algum irmão depois, se quiser fazer o tiratema, pode dar uma lida aí. Né? Vamos continuar aqui. Ele também colocava, estou aqui nesse ponto, ele também colocava um pouco do mesmo sangue no chão, diante do
propiciatório. Então, primeiro ele colocava, vamos voltar aqui, né? O sumo sacerdote colocava sangue de uma vítima sobre o propiciatório. Se não me engano, acho que era a tampa, né? Lá do... Esqueci agora. Me lembra, irmão. Fugiu aqui a palavra agora. A tampa da arca. Da arca, isso. Muito obrigado. Então ele colocava o sangue aqui sobre o propiciatório. Isso aí apontava para a obra de Cristo, satisfazendo as reivindicações de Deus contra o pecado. O sacerdote também, ele também colocava, vou levantar um pouco aqui, ele também colocava um pouco do mesmo sangue daquele animal que foi morto, o mesmo animal, do mesmo sangue no chão, um pouco de sangue no chão, diante do propiciatório. Aqui representa o quê? Apontando também em tipo para a obra de Cristo, assegurando a base da redenção, na qual o crente repousa. Em cima do propiciatório e diante do propiciatório havia sangue. Outro exemplo é encontrado no Salmo 85:10. Ele diz: a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Esta é uma referência à obra consumada de Cristo, atendendo às santas reivindicações de Deus contra o pecado e abrindo caminho para que Deus alcance em amor aos pecadores. Vou ler de novo aqui essa parte. Outro exemplo é encontrado no Salmo 85:10. Ele diz: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Esta é uma referência à obra consumada de Cristo, atendendo às santas reivindicações de Deus contra o pecado e também, né, e abrindo caminho para que Deus alcançasse em amor os pecadores. A figura de Cristo, ele já aparece no Antigo Testamento logo na cena do pecado, né? A chegada do pecado dos homens, na humanidade, perdão. Lá em Adão e Eva, quando o Senhor fala, porém inimizade, quando ele diz a serpente, porém inimizade, peraí, deixa eu ver aqui como é que está o versículo, Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já predizendo, né, a vitória do Senhor sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo, né, que ele conseguiu vencer tudo isso na cruz, a sua obra. Também na mesma passagem, por exemplo, quando o Senhor ele tira Adão e Eva do jardim, Deus ele os veste com túnicas de pele, no singular, já dando a entender que Deus teve que matar um animal para vesti-los com essa pele, que dá a entender a morte de um inocente, também prefigurando Cristo. Isso está no verso 21. Nessa versão aí tá peles no plural, mas o certo é no singular. Túnicas de pele. A versão católica aí, ó, tá pele, no singular. Vem na versão de Darby, Dal, por favor.
singular também. Porque foi um animal que Deus matou, né, para poder vestir Adão e Eva. E essa questão do vestir é justamente uma figura de remissão, né? De tirar a pessoa do nu. Então, tudo isso já era uma figura do que o Senhor iria fazer e do que iria acontecer com aqueles que crescem no Senhor. E vai, né, por várias histórias, inclusive, que relacionam a Cristo. Moisés libertando o povo de Israel do Egito, José do Egito mesmo, que foi vendido como escravo, com os irmãos, trazendo uma figura do Senhor com os judeus, né, que negaram ele, e por aí vai. O Senhor está em muito canto aí pelo Antigo Testamento. Irmão, já são 9h23, é pertinho, né? 9h30. A gente pode estar encerrando nesse tópico aqui. Como faltam 7 minutinhos, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu poderia estar lendo aqui todo o texto para a gente encerrar toda essa parte aí que o irmão falou, né, sem precisar comentário, só para a gente relembrar aí. O que é que acha, Michel? Para a gente estar encerrando hoje. Pode ser, Dal. Então vamos lá, irmãos. A justiça de Deus, capítulo 3, versículo 21. Ele diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Nesta declaração, Paulo nos leva à cruz de Cristo. A justiça de Deus foi ali manifestada em sua perfeição para todos verem. No grego, esta frase está em um tempo verbal que indica que a manifestação da justiça de Deus é algo que ocorreu e agora permanece como um testamento para todos contemplarem. A manifestação da justiça de Deus não é algo que ele faz nas pessoas para fazê-las entender e crer no Evangelho. Crer no Evangelho. Essa é uma obra diferente de Deus, produzida pelo poder vivificador do Espírito, que instrutores bíblicos chamam de iluminação. Em vez disso, a manifestação da justiça de Deus aponta para algo que Deus fez na cruz e o tornou conhecido por meio do Evangelho, para todos entenderem e crerem. Se as pessoas olhassem para a cruz de Cristo com um entendimento que a fé dá, elas veriam a justiça de Deus manifestada em sua perfeição. Como mencionado em nossos comentários no capítulo 1, versículo 17, a justiça de Deus tem a ver com a maneira pela qual Deus é capaz de salvar os pecadores, sem comprometer o que ele é em si mesmo como um Deus santo e justo. O fato de que Paulo diz que essa justiça é de Deus mostra que Deus é a fonte dela. Ele criou o plano de salvação para o homem. A necessidade da justiça de Deus é grande. O pecado do homem criou um dilema. Sendo que Deus é um Deus de amor, sua própria natureza pede a bênção do homem, porque ele ama todos os homens. Mas, sendo um Deus santo, sua natureza santa justamente exige que o homem seja punido por seus pecados. Se Deus agisse de acordo com o seu coração de amor e trouxesse homens para a bênção sem julgar seus pecados, seria à custa de sua santidade, e assim ele deixaria de ser justo. Ele não pode fazer isso e ainda ser justo. Por outro lado, se Deus agisse apenas de acordo com sua natureza santa e julgasse homens de acordo com as reivindicações da justiça divina, todos os homens seriam, com justiça, enviados para o inferno.
Mas o amor de Deus nunca seria conhecido. Como então Deus pode salvar os homens e ao mesmo tempo permanecer justo? É aqui que o Evangelho surge tão ternamente. Declara a justiça de Deus e anuncia as boas novas de que ele encontrou uma maneira de satisfazer suas santas reivindicações contra o pecado e, ao mesmo tempo, alcançar em amor para salvar os pecadores que creem. Tudo isso é por causa do que ele fez na cruz de Cristo. Foi lá que Deus assumiu toda a questão do pecado e a resolveu para a sua própria glória e para a bênção do homem. Ele enviou seu Filho para ser o emissário do pecado. E em sua morte sacrificial, Deus julgou o pecado de acordo com as exigências de sua santidade. Na cruz, o Senhor Jesus tomou o lugar do crente diante de Deus e carregou o juízo dos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Sua obra consumada na cruz rendeu uma satisfação completa às reivindicações da justiça divina e pagou o preço pelos pecados do crente e também por toda a contaminação do pecado na criação. Mais do que isso, na cruz o amor de Deus foi exibido da melhor forma, pois ele deu seu Filho unigênito como emissário do pecado. Com a questão do pecado totalmente resolvida, Deus veio aos homens com as boas novas de que ele pode, em uma base justa, redimir, perdoar, justificar e reconciliar o pecador que crê. Assim, o Evangelho apresenta a Deus como sendo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nada funcionará melhor para a paz do crente do que aprender que Deus o salvou e que ele fez isso com justiça. É interessante notar que, ao apresentar o Evangelho nesta passagem em Romanos, Paulo não começa com o amor de Deus, mas sim com a justiça de Deus. Isto é porque as reivindicações de Deus contra o pecado devem ser satisfeitas primeiro, antes que o amor de Deus possa ser proclamado ao homem. Até aqui, acredito que está bom. Já lemos aqui essa parte. O próximo tópico e aqui vai ser: a justiça de Deus não é algo transmitido, colocado, reticência. Até aqui, irmãos. Fiquei curioso, lê aí, eu vou ler o título todo aqui. Ué, coloca Clica aqui. aí pra gente ver o que é o título todo aí. A justiça de Deus não é algo transmitido, colocado sobre, transferido ou comunicado aos crentes. A gente vai começar esse tema aqui na próxima reunião, se o senhor permitir, se ele não vier antes. Então, irmãos, aqui mais uma reunião, graças ao Senhor. Algum irmão gostaria de estar dando graça aí para a gente encerrar?